Quem são, onde vivem, quais crimes cometeram? É o que mapeou um estudo que está sendo divulgado pela UEL. Um projeto da Universidade Estadual de Londrina identificou os menores envolvidos com a criminalidade. Histórias que deixam marcas em muitas famílias. Tudo começou, chamados indo para as festas, para as baladas. Aí eu comecei a perceber que ele começou a chegar em casa diferente. O cheiro estranho. Aí eu comecei a olhar, nas coisas dele, comecei a perceber que tinha maconha dentro de casa. Que ele estava se envolvendo com o tráfico. O relato é de uma mãe que perdeu o filho para as drogas. De usuário virou traficante com apenas 15 anos. Ele falava assim, eu sei, eu vou falar a verdade para você. Eu sei que eu estou fazendo não é certo, mas eu quero ganhar dinheiro. Eu sei que é errado o que eu estou fazendo, mamãe, mas eu não consigo sair dessa vida, eu estou devendo para uns parça aí, ó. A tentativa de deixar este mundo durou apenas 2 anos. No fim de 2015, aos 17 anos, o adolescente foi morto enquanto fugia da polícia. A adolescente exige muito da gente, Porque eles querem as coisas que a gente não pode oferecer para eles, Nunca desista de dar conselho, de dar amor para seus filhos. Nada vai fazer, vai fazer ele voltar, Então eu me culpo, sim. Mas eu sei que eu dei carinho para ele, o que eu pude fazer. Carinho, oferecer amor para ele. Dramas assim são traduzidos em números num estudo concluído pela UEL. Foram 3 anos analisando dados de 2013. Naquele ano, 1.307 adolescentes se envolveram em crimes em Londrina. 27 deles tinham apenas 12 anos. A participação vai aumentando à medida em que eles se aproximam da maioridade. A grande maioria, 86%, é do sexo masculino. O tráfico de drogas responde por 33% dos casos. Em seguida, vem furtos e roubos cometidos por adolescentes. Foram identificados ainda 23 homicídios ou tentativas de assassinato. Neste ponto, o estudo concluiu que os adolescentes não são responsáveis pela violência generalizada, mas são parte de um sistema que não oferece oportunidade de desenvolvimento intelectual, cultural e social. O estudo mapeou também as regiões onde menores mais cometem crimes. O centro lidera a estatística, seguido pelos 5 conjuntos Leonor e Parque das Indústrias. Para o delegado-chefe, a delinquência juvenil é reflexo da desestruturação das famílias, de falhas no sistema educacional e até da arquitetura das cidades. São construídos conjuntos residenciais sem a mínima infraestrutura de escola, creche, lazer, e tudo isso vem a impactar, trazer realmente consequências com relação à prática de crimes por adolescentes. O delegado defende ainda mais rigor para quem alicia menores. Ter realmente uma nova política pública que defina com penas mais severas aqueles que utilizam o adolescente para a prática de crimes. Uma das sugestões é que até mesmo tornar crime hediondo aquele que utiliza o adolescente para a prática de crimes, principalmente o tráfico de drogas. Punição e recuperação que precisam andar juntas. O Centro de Ressocialização de Londrina tem 60 adolescentes internados, 4 acima da capacidade. Depois de vários anos com fugas e rebeliões, os últimos tempos têm sido mais tranquilos. É neste ambiente que este jovem de 17 anos tenta construir uma nova história. São os últimos dias de 5 meses de internação por tráfico de drogas. Tá mudando muito a minha vida, porque já não tenho mais vício de droga, não fazia nenhum curso na rua, que já faço bastante. Agora já estou mudado, já não uso mais droga, já não tenho mais vontade. Vou botar a estudar para casa, se Deus quiser, ficar tranquilo. O cara tem que ter esforço de vontade também, daí você consegue. Um levantamento divulgado ontem reforça as estatísticas aqui de Londrina. Dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, também referentes a 2013, revelam que 10.520 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil naquele ano. Isso representa 29 assassinatos de menores por dia em todo o país. O Brasil só perde para México e El Salvador nesse trágico ranking da violência contra a população infanto-juvenil.
Bom, aqui no estúdio estou com a professora, pesquisadora Vera Sugihiro, da UEL, que coordenou essa pesquisa de 2013 com dados alarmantes para a gente, né, professora? Boa tarde. Boa tarde. A gente comentava aqui, quando a reportagem estava no ar, do custo que um adolescente, infrator que é preso, detido pela polícia, o custo mensal dele para os cofres do Estado que nós bancamos. Quanto é que ele custa, professora? Pois é, nós temos um dado significativo de que um adolescente que está no Cense 2 custa R$ 7.600 por adolescente. Isso no cômputo geral do ano de 2015, 16, custa R$ 91 mil. Ou seja, um investimento muito maior do que seria feito na educação, por exemplo, no trabalho de prevenção. Perfeito. A gente teve uma entrevista antes da Daiane dos Santos falando do incentivo ao esporte, de como que isso pode mudar, transformar uma vida. O estudo aponta isso, que existe um caminho, professora, para que a gente possa seguir e não ficar enxugando gelo com esses adolescentes que são infratores, que ficam internados? Acho que você falou uma palavra mágica, que é enxugar gelo. As nossas propostas em termos de políticas públicas em nível de Estado têm mais enxugado gelo do que atacado o problema em si. Nós temos políticas públicas que têm um caráter pontual, emergencial, descontínuo, que não leva esses adolescentes a uma prática de esporte de uma forma que os qualifique como cidadão. O que nós encontramos são programas que têm um resultado muito ruim, não é? Porque a política pública para esses adolescentes é aquilo que eu disse ontem na Câmara, é pensado para a política pública para os pobres. Consequentemente, são programas que vêm com uma marca de trabalho manual, sem dar o valor real para a capacidade que esse adolescente tem de sonhar, produzir, criar, e essa parte não vem sendo estimulado pelos nossos programas voltados para os nossos adolescentes. As nossas políticas públicas são pobres para pobres, e dizer que a cultura vai resolver o problema também é um grande equívoco. Também dedicar essa responsabilidade tão somente às famílias, como foi dito, famílias desestruturadas, nós estamos só tratando a ponta terminal do problema. O que nós temos que pensar, estudar, esse o nosso objetivo, é dar visibilidade à questão que envolve o adolescente em conflito com a lei, para nós entendermos quais são as determinações que levam esses adolescentes a ingressar precocemente no mundo da criminalidade. Professora Vera, obrigado pela participação aqui no Paraná TV. Parabéns pela pesquisa aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigada.